Bom dia, meus amados. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos encurvar nossas cabeças e agradecer a Ele por mais um dia. Oremos. Santíssimo e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, gratos pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pela sua graça, a qual Cristo morreu por nós. E por isso, e alegremente dizemos que somos seus filhos. Te pedimos, em nome dele, que nos abençoe nesse dia, nessa manhã, para que tudo que for feito aqui seja glorificado, seja santificado e honra para o Senhor. Te pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus queridos, vamos cantar 2 hinos do Voz de Melodia. O primeiro é o hino 18, Vem Adorar, e o segundo é o número 1, Hinos de Louvor. Cantemos todos. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, vem adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é, vem adorar o Senhor. Seus clamarão, Deus honrarão, vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar. Adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor para sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor o eterno Rei, venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isso eu sei, venha adorar. Adore a Deus, quem nos comprou no Calvário, vem adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu, vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar. Adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor para sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cantarei ao Senhor hinos de louvor, meu clamor Ele escutou, me livrou de um charco de perdição, na rocha me firmou. Louvarei a Ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a Ti, Deus aceita-me o meu louvor. Engrandece, ó minha alma, Cristo, sempre junto está de mim. Ele rompe as barreiras com seu poder, vitória dá, enfim. Louvarei a Ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a Ti, Deus aceita-me o meu louvor. Cantarei louvor. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade, né? Agora vamos ler uma passagem bíblica que se encontra em Salmos, o Salmo 75. Vamos abrir aqui
a nossa palavra de Deus, a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 75. Assim diz a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 75. Para o músico mor, Altachete. Salmo e cântico de Asaf. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Selá. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra as sorverão e beberão, e eu o declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Gratos estamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, que eu sempre digo que não temos palavras, porque realmente não temos palavras para agradecer. Porque nós somos miseráveis pecadores, mas a sua graça, a sua misericórdia fez com que Cristo viesse ao mundo. E hoje, através da tua palavra, nós sabemos disso. Nós sabemos que ele veio, se tornou homem para morrer, para sofrer em nosso lugar. E é em nome dele que somos gratos. Amém. Pois bem, meus queridos, vamos cantar mais 2 hinos também, do Voz de Melodia, que é o 351 primeiro, né, Qual Águias. Depois vamos cantar a Nós que Amamos a Deus, que é o 37, e o 275, Homens Fiéis. No caso, são 3 hinos do Voz de Melodia. O 351, Qual Águias, 37, Nós que Amamos a Deus, e o 275, Homens Fiéis. Cantemos todos. Deus das asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subo em asas até o céu. Está travada, ventos fortes sobre mim, quando sinto-me cercado e a força chega ao fim.
Quando a vida destrói sonhos e os males são reais, Deus me dá quando Ele clamo asas espirituais. Deus dá asas qual águias, que renova minhas forças para subir. Deus dá asas qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subo em asas até o céu. Vamos, pois, correr pacientes, deixar fardos para trás, só olhar para o Mestre, que é Jesus o guia assaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me, na glória estou. Deus dá asas aos águias, renovam forças para subir. Deus dá asas aos águias, os passos me enganam e meus sonhos desmoronam. Subem asas até o céu, até o céu. Subo em asas até o céu, subo em asas até o céu, até o céu. Oh, nós que amamos Deus, unidos vamos cantar um hino doce ao Salvador, um hino doce ao Salvador, no trono ao derredor, no trono ao derredor. Em marcha estamos para a gloriosa Sião, marchamos para Sião, a linda cidade de Deus. Os hinos vão abundar e as lágrimas cessarão nas terras de Emanuel, nas terras de Emanuel, pra onde os salvos vão, pra onde os salvos vão. Em marcha estamos para a gloriosa Sião, marchamos para Sião, a linda cidade de da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá dos céus me contemplam homens santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador, homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu, quero seguir.
Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos, a Jacó, a José, a heróis de firmeza como Moisés, há também Pedro e Paulo, a Davi, Daniel, hoje correm em ouro, foram fiéis, homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu, quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Amém, irmãos? É como eu gosto sempre de dizer, né? Que possamos realmente avaliar a nossa vida e tirar tudo aquilo que não agrada a Deus para que possamos ser fiéis ao Senhor, né? Que possamos realmente estar aí buscando cada dia mais estar servindo a Ele, porque isso é uma prova que nós amamos a Deus. Vamos encurvar nossa cabeça e vamos orar, e logo em seguida estaremos dando continuidade através do estudo da Palavra de Deus. Oremos. Amado Deus, mais uma vez somos gratos pela Tua Palavra, somos gratos pelos hinos que nós cantamos, somos gratos por tudo que já foi feito até esse momento. E te pedimos agora, pelo estudo da Palavra de Deus, mais uma vez clamo para que eu possa ser usado nas Tuas mãos e que possamos sair edificados. Em nome de Cristo. Amém. Bem, meus amados, vamos estar retornando aí ao nosso estudo bíblico na Escola Bíblica Dominical. Estamos vendo o alicerce firmes, né, que vai desde a criação até Cristo. Lembrando que é um total de 52 lições e nós já vimos 33. E relembrando essa lição, a 33ª lição, nós vimos aí, domingo passado, que João foi o mensageiro de Deus, anunciando a mensagem, anunciando que o libertador viria, né? E principalmente ele chegava e falava para o povo se arrepender dos pecados. Vimos que João não era um homem rico, né? Um homem que vivia no deserto, onde suas roupas eram de pele de carneiro e um cinto de couro, e comia mel e gafanhotos, né? Vimos também que muitas pessoas creram na mensagem que Deus tinha dado a João Batista, mas a palavra que João Batista estava pregando confrontou muitos pecados. E aqueles que eram orgulhosos, eles não se arrependiam, né? Eles realmente ali, pelo seu orgulho, não se achavam pecadores. E a palavra de João falava que todos nós deveríamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas por ser orgulhosos, por muitos, principalmente os líderes religiosos, acharem que são melhores que outras pessoas, eles não deveriam se arrepender, porque eles não tinham pecado no pensamento deles. Nós vimos também que João Batista, ele batizou o nosso Senhor Jesus Cristo, não por causa que Jesus era pecador, pelo contrário, Jesus não é pecador, e nós vamos ver um pouco hoje na lição. Ele era perfeito, mas como o próprio Senhor nos diz, né, fala até para João Batista,
que era para se cumprir tudo que havia sido dito por intermédio dos profetas. E quando Jesus foi batizado, nós vemos uma pomba vindo do céu, né? E uma voz dizendo: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo." Nós sabemos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, e João Batista, ele mesmo fala: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João não sabia antes de quem era realmente, ou Jesus realmente era o libertador, mas ele fala para os seus discípulos que o próprio Deus mostraria o sinal. E quando Jesus chegou, foi batizado, e o Senhor mostrou, nosso Deus mostrou para João, dizendo que este é o libertador. E os seus discípulos, ao conversarem com ele e Jesus vindo, aí ele aponta para Jesus e diz: "Olha, é esse que vocês devem seguir. É este o único que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado." Então, dando continuidade, vamos ver aí a lição 34, que fala sobre Jesus quando ele foi tentado. E nós vemos que na sua tentação ele resistiu e ainda repreendeu Satanás. Quando a gente olha, todos nós somos pecadores. E a pergunta que eu inicio para essa lição: qual foi a última vez que você caiu em pecado? E eu digo com as palavras do Senhor Jesus: atire a primeira pedra aqueles que não têm pecado. Todos nós cometemos pecados. Dia após dia nós cometemos pecados. Basta nós desobedecermos uma só coisa que contraria a santidade, contraria as ordenanças do nosso Deus. Nós sabemos que alguns de nossos pecados são bem óbvios, né? Nós percebemos claramente. Outras são sutis, né? Nós não conseguimos identificar. Às vezes nós pecamos até por ignorância. Por isso que nós devemos conhecer todos os desígnios do Senhor, ou todas as suas ordenanças, né? Por isso que a verdade nos liberta, porque ela mostra tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o nosso Deus, né? Então, nós devemos realmente estar aí buscando ao Senhor. Algumas vezes nós resistimos, outras vezes não. Você sabia que Jesus, como homem, enfrentou tentação também como nós? Só que diferente de nós vamos ver, porque eu sempre falo que a nossa vida é como uma maratona, onde tem aí vários obstáculos. Nós estamos correndo, né, ali lutando. Tem dificuldade, né? Vem um obstáculo, tem obstáculo que nós nem percebemos, né, de tão fácil que é. Tem obstáculos que a gente passa, a gente percebe, mas passa com facilidade. Tem aqueles obstáculos que nós superamos, mas temos um pouco de dificuldades. Tem outros obstáculos que dão um pouco mais de trabalho, mas nós superamos. Tem aqueles também que nos dão trabalho, mas com grande luta nós passamos por eles. Mas tem aqueles lá que nós tropeçamos e caímos. E eu gosto de dizer que o problema não é o cair. O problema é ficar no chão. Porque quando nós caímos, nós levantamos, sacudimos a poeira e continuamos a correr. Vai ter machucão?
Vai. Vai ficar cicatriz? Vai. Mas aquelas cicatrizes vão mostrar a você que naquele obstáculo você teve uma dificuldade grande que caiu. Mas ela vai te fortalecer. Que você nunca mais vai cair. Porque você aprendeu. Então você consegue superar. Então quando nós caímos no pecado, nós não devemos ficar nos lamentando ali no chão, chorando. Nós devemos pedir perdão ao Senhor, tirar a poeira, sacudir a poeira, levantar e seguir em frente. Então, aquele pecado nunca mais vamos cometer. Mas é diferente do nosso Senhor. O nosso Senhor, ele foi tentado, mas foi tentado também como nós, com as mesmas dificuldades que nós passamos. Mas diferente de nós, ele não cometeu pecado algum. Então veja que quando nós olhamos no capítulo 4 de Mateus, nós vamos perceber que o Senhor, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Lembre-se que Satanás luta contra Deus. Que Satanás, ele quer que nós também desobedecemos ou que nós não obedecemos à palavra de Deus. Ele não quer que nós sejamos fiéis ao Senhor. E ele é mentiroso e enganador desde o princípio. Ele odeia o homem porque o homem é, como nós brincamos, é a menina dos olhos de Deus, né? Então, ele quer que nós, como ele, vamos para o inferno. Satanás, quando criado, lembre-se que ele foi criado perfeito, porque tudo que Deus fez é perfeito. Isso inclui a nós também. Nós fomos criados perfeitos. A nossa falha, a falha que nós cometemos hoje, a maldade que nós vemos hoje, né? Todas essas mazelas que nós vemos hoje, essa pandemia que nós vemos hoje, tudo é fruto da desordem ocasionada pelo pecado. A Bíblia fala que a criação geme com dores de parto, esperando a redenção. Então, tudo que Deus fez é perfeito, inclusive Lúcifer. Tanto é que Ezequiel, ele fala na parte B do capítulo 28, versículo 12, dizendo: assim diz Deus, tu eras selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Satanás era perfeito, como todos os demais anjos que foram criados por Deus, no mesmo modo. Mas Lúcifer se rebelou contra Deus. E agora, porque Lúcifer, se a gente olhar, é anjo de luz, né? Mas agora Lúcifer não é conhecido mais como Lúcifer. Ele é conhecido como Satanás, né? Ou diabo. Tem gente que chama capeta, bicho ruim e outros nomes. Mas a Bíblia nos vê que a Bíblia chama ele de Satanás, chama de diabo, aquele que é mentiroso, aquele que é acusador, aquele que é enganador, aquele que faz com que o homem se distancie de Deus. E Satanás, ele fez com que Adão pecasse contra Deus. Veja que Satanás tentou Adão e fez com que ele se rebelasse contra o Senhor. Veja que depois de Adão, né? Adão pecou. E
E com o pecado, a Bíblia diz que desde Adão até Moisés e até aqueles que não transgrediram a transgressão de Adão são pecadores. Então, o pecado de Adão passou para os seus filhos, dos seus filhos passaram para os seus netos, dos netos para os filhos dos netos e assim por diante. Então, todos os descendentes de Adão são pecadores. E Satanás, ele estava aqui no capítulo 4 de Mateus querendo que Jesus se sujeitasse a ele, que Jesus realmente pecasse, que Jesus que fosse controlado por ele e que ele deixasse de ser o nosso Salvador. Mas diferente de Adão, nós vemos que Jesus estava sendo tentado aqui, mas diferente de Adão, Jesus, ele é Deus. E Jesus é um Deus santo. E Jesus não tem pecado. Ele resistiu todas as tentações. Mas vocês podem chegar e dizer, mas Jesus é Deus, nunca poderia pecar. Não. Como homem, Jesus é Deus, mas também ele é homem. Com as mesmas limitações humanas. Hebreus vai dizer que ele teve as mesmas tentações. Teve essas dificuldades que nós temos. E quando nós olhamos a primeira tentação, nós vamos ver aí que, como nós falamos, Jesus, ele é Deus, mas também ele é homem. E como homem, ele tinha necessidades físicas. Então, ele foi levado para o deserto, né? E você vê aí em Mateus capítulo 4, versículo 2, né? Durante 40 dias ele não tinha comido. Durante 40 dias ele estava jejuando e teve fome. Então veja que da mesma forma que eu, como você, nós temos fome, Jesus também tinha fome, porque ele era também humano como nós. Tinha suas necessidades físicas como nós. E a gente vê Satanás aqui usando essa dificuldade que ele tinha, essa necessidade física que ele tinha, para que ele pudesse pecar contra o Senhor. Satanás queria que Jesus fizesse a sua vontade e deixasse de ser o nosso Salvador, porque ele não quer, como nós falamos, que o homem seja salvo. Ele não quer que o homem realmente reconheça, né, o Senhor como Salvador de nossas vidas. Tanto é que ele chega e ainda faz uma indagação, dizendo, se tu és o Filho de Deus, e a gente sabe que Jesus é, ele também sabe que Jesus é, ele sabe que Jesus tinha condições de fazer, mas ele chega e diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Então, Satanás, ele estava querendo enganar Jesus com as suas lábias. Mas Jesus, ele é santo. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o nosso Salvador. E ele passou com louvor todas as dificuldades que nós passamos hoje. Veja que ele fala isso que eu citei no versículo 3, dizendo que ele, se ele fosse Filho de Deus, tornasse aquela pedra em pão. Então,
Satanás estava ali tentando Jesus a fim de provar que ele era o Filho de Deus. Mas mesmo sabendo que ele é Deus, mesmo sabendo que ele é o Deus Filho, porque ele era o criador do próprio Lúcifer. Então ele conhecia a pessoa de Jesus. Mas ali Jesus estava assumindo o papel do nosso Salvador, que ele veio morrer em nosso lugar, e Satanás queria fazer com que ele deixasse de ser o nosso Salvador. Que ele não fosse ou não tivesse as qualificações para realizar a salvação. E embora, como eu disse, Jesus pudesse transformar a pedra em pão, ele não iria fazer nada que Satanás mandasse. Em vez de ele chegar e tornar aquela pedra em pão, ele chega para Satanás no versículo 4 de Mateus 4. Ele começa a dizer, olha, está escrito. Veja que Jesus usa a palavra para combater a tentação de Satanás. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus volta para Satanás e diz, olha, tudo bem, eu sei que eu preciso de me alimentar fisicamente, mas o mais importante do que me alimentar fisicamente é cumprir a vontade de Deus. Cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, não só de pão, não só do alimento físico. Eu sei que eu preciso, mas mais importante do que isso é a palavra de Deus. Eu sei, se a gente trazer um pouco, abrir um parênteses aqui para o nosso contexto atual, hoje em dia nós trabalhamos, nós vivemos ocupados, querendo sustentar a nossa família, e eu digo que isso não tem nada de errado, pelo contrário, é obrigação nossa, principalmente dos homens, como chefes, líderes do lar, para sustentar, trazer o pão nosso de cada dia ali. Mas antes do pão nosso de cada dia, nós devemos lembrar que nós devemos cumprir a palavra de Deus, servir a Deus. Eu sei que tem gente que diz que tem que trabalhar para pagar a conta, tem que trabalhar para não sei o quê, tudo bem. Todos nós precisamos. Todos nós temos que honrar o nosso compromisso. Mas antes de tudo isso, nós devemos honrar ao nosso Deus. E a própria palavra de Deus nos fala que é Ele que é o Senhor do ouro e da prata. Então, é Ele que dá, é Ele que tira. Então, antes de nós honrarmos qualquer compromisso que nós temos aqui, devemos honrar o nosso compromisso com Deus, cumprindo com Sua palavra, sendo homens honestos, homens que estão servindo, homens que estão se dedicando, tanto homens como mulheres, que estão aí buscando cumprir com tudo que o Senhor nos ordena. É como Esdras fala no capítulo 7, versículo 10, que ele tinha disposto a buscar a lei do Senhor, a cumprir a lei do Senhor e a ensinar. Então ele vai aprender, ele vai cumprir e ele vai repassar o que aprendeu. Então, da mesma forma, nós devemos obedecer, devemos buscar, em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus. Porque é Ele que vai suprir as nossas vidas. E quando nós temos dificuldades, muitas vezes nós não sabemos o porquê.
E esse o porquê é porque estamos sendo infiel em alguma área, infiel contra Deus. Então reveja a sua vida, reveja aquilo que você está fazendo, se realmente está dentro da vontade de Deus. E lembre-se o que nós estamos estudando nas quarta-feiras. Não é o que você pensa que a palavra de Deus diz, ela diz por si só. Então deixe a palavra de Deus falar, né? Deixe a palavra de Deus mudar o seu pensamento. Quando você for estudar a palavra de Deus, pedindo orientação a Deus e pedindo que ela fale e não que você queira ouvir alguma coisa do seu agrado. Né? Muitas vezes, quando você vai ouvir a palavra de Deus, tem muitas coisas que não vai lhe agradar, mas é para o seu bem. Né? Deus quer realmente o nosso melhor. Então, fechando o parênteses, né? Então, voltando aqui, então Cristo, ele foi tentado como nós na área física, como todos nós temos tentações na área física. Temos nossas necessidades, né? Temos aí a necessidade de várias coisas, né? Então, alimentação, temos emocional, financeiro, enfim, qual é a sua necessidade? Mas Deus mostra aí que nós realmente podemos superar, porque nós devemos viver, não por aquilo que nós necessitamos fisicamente, mas nós devemos viver principalmente pelo pão que é a palavra de Deus, né? E o Senhor fala, eu sou o pão da vida. Quem comer aquele pão, né? E ele fala que é também a água, e quem beber dessa água jamais terá sede. Vai ao encontro do Senhor. Na segunda tentação, no capítulo 4 ainda, o verso 5 e 6, nós vemos que Satanás transportou ao Senhor para o pináculo, né? Ele fala o seguinte, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com seus pés em alguma pedra. Veja só o que volta e meia eu digo. Temos que ter cuidado com a história, assim diz o Senhor. Nós devemos ser como os crentes de Bereia, que quando chegava uma pessoa e falava, assim diz o Senhor, eles iam nas Escrituras e verificavam se aquilo realmente era assim. Porque Satanás, ele estava usando o Salmo 91, o verso 11 e 12. Né? Ele veja que ele fala o seguinte, porque aos seus anjos dará a ordem e a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Então, Satanás, ele sabia que Jesus também era Deus, mas também era homem e necessitava, né, de ajuda. Então veja que grande parte que o Senhor fez, ele abdicou do seu poder divino para que nós pudéssemos ver que ele, como homem, suportou tudo e a nós também podemos suportar. Ele, como homem, suportou as tentações. E Satanás aqui usa a palavra de Deus para levar ao Senhor
a pecar. Ele conhece muito bem a palavra de Deus. Ele conhece o que está escrito ali. Só que ele usa de forma errada. Ele usa de uma maneira que vai enganar as pessoas. Por isso que eu falo, conheça a palavra. Tenha uma intimidade com a palavra de Deus. Não é porque uma pessoa chega para você e diz, assim diz o Senhor, que essa pessoa é honesta. Que essa pessoa que se preocupa realmente com você. O próprio Senhor Jesus Cristo nos fala que haverá um tempo que não há pastores, mas há mercenários. E ele fala que esses mercenários irão fazer comércio. Então, infelizmente, nós vemos hoje muitas denominações fazendo comércio. Isso é uma realidade, infelizmente. Mas só existe isso porque as pessoas não conhecem a palavra. As pessoas não querem mastigar. Eles querem, é como se fosse aqueles animais pequenininhos, né, os pássaros, né, que o pai vai, pega a comida, aí tritura tudinho, mastiga e coloca na boca do passarinho ali, né, da avezinha, já tudo mastigado. A pessoa só tem que engolir, ou no caso o passarinho só tem que engolir. Então muitas vezes é isso que acontece. As pessoas não querem ter o trabalho de estudar, ter o trabalho de pesquisar, de olhar a palavra de Deus, mas quer que as outras pessoas já mastiguem para ela, destrinchem aquilo tudo e eles só ficam engolindo. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldades. Eu sei que tem muita gente que não tem condições, né, devido à sua dificuldade, né, na leitura, né, no estudo, mas isso é uma limitação dela. Mas não impede dela hoje, com a facilidade de ouvir. Não sabe ler, mas pode ouvir. Quantos, né, áudios tem da palavra de Deus? Né, Bíblias no celular. Tem gente que não sabe ler, mas sabe mexer em um celular. E no celular tem aplicativos. E esses aplicativos de Bíblias, tem muitas Bíblias que têm áudio, que pode baixar. E a pessoa pode ficar ouvindo. E ali, começando a ver, a estudar da sua maneira a palavra de Deus. Para que quando uma pessoa chegue até ela dizendo, assim diz o Senhor, ela não seja enganada. Veja que Satanás não foi a primeira vez que usou a palavra do Senhor para fazer a tentação. A gente vê aqui, quando ele chega para o Senhor e diz, assim diz a palavra, né? Ele diz, ó, porque está escrito sobre ti. Veja que ele diz, olha, está escrito assim, ou seja, o Senhor disse. Ele pegou também, como nós vimos quarta-feira, sobre Eva, né? Enganando a Eva, usando a própria palavra que o Senhor tinha dito. Eva, não foi o que o Senhor disse que você pode comer de toda a fruta? Você pode comer livremente? Aí a gente vê a astúcia, como nós falamos. Realmente o Senhor tinha dito
que eles poderiam comer de todas as frutas. Mas Satanás não usou toda a palavra. Ele omitiu. Porque a gente vê que o Senhor realmente diz: de toda árvore comereis livremente. Mas a do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Então veja que ele pega a palavra de Deus, omite parte e diz: olha, o Senhor diz isso para enganar as pessoas. Satanás, ele sabe, ele conhece a palavra muito bem, sabia o que o Senhor tinha dito e sabia o que significava aquelas palavras. Mas ele pega essa palavra e distorce, porque ele quer fazer com que as pessoas pensem que devem, muitas vezes, até exigir de Deus que opere milagres. Você vê que, como nós falamos, tem muitas pessoas que dizem que você deve exigir de Deus, porque pegam trecho da palavra de Deus e dizem: olha, você tem que exigir. E ele pega aqui a palavra de Deus e diz: olha, para o Senhor Jesus, pule, porque você pode exigir de Deus, porque Ele prometeu que você não tropeçaria. Então, da mesma forma, pessoas pegam um texto e dizem: olha, você tem que exigir de Deus, porque Deus diz isso, e isso, e isso. Fazendo com que você peque contra o Senhor. Satanás tinha dito a Jesus para ele se atirar do templo, a fim de testar a Deus, que tinha prometido cuidar do seu filho. Será que, em outras palavras, ele chegou para Jesus: olha, será que realmente Deus cuida de você? Pule para fazer o teste. Pule realmente para ver se o Senhor tem cuidado de ti. Jesus não tinha que testar, porque Jesus é Deus. Jesus tem comunhão com Deus. Jesus sabia e sabe que Deus cuidaria dele. O versículo 7 diz: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja que aqui também há um princípio que mostra que nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque uma pessoa, quando vem com uma palavra distorcida, você pode chegar para ela: espera aí, você está dizendo isso, mas a palavra de Deus nos diz assim. Então, está escrito isso. Você diz que é isso, mas a palavra de Deus está assim. Então vamos sentar aqui, vamos estudar e vamos ver realmente quem é que está certo. Porque eu garanto a você, se você tiver convicção no que você está falando e aquela pessoa não tiver convicção no que ela diz, ela some. Vou dar um exemplo. 2. Um aconteceu com um pastor, né, que foi o meu professor de grego. Eu nunca esqueci. Vê uma dessas denominações aí, né, que a gente tem uma seita. Começou, bateu na casa dele, né? No domingo logo cedo. A escola bíblica lá na igreja dele era à tarde. Então no domingo de manhã estava lá. Aí quando eles abriu a porta, ele começou a se identificar, começou a dizer. Aí começou a falar umas coisas lá erradas, dizendo que no grego diz assim.
Aí ele, como era professor de grego, aí disse, o grego diz assim, meu filho? Aí disse, peraí, deixa eu pegar minha Bíblia ali no grego para ver o que ela diz. Aí eles estavam lá fora, que ele não deixou entrar. Aí quando ele foi lá dentro pegar a Bíblia, quando voltou, já está indo embora. Já tinha ido embora, né? Então veja que as pessoas não têm uma convicção. Muitas dessas denominações aí, elas vão com script, né? E se você se desviar dela, né, desse script, ela se perde. É como uma vez eu estava, nessa época eu morava em Panguaçu, né? Então, resumindo um pouco o contexto, veio uma pessoa que era um missionário de uma denominação, que eu nem lembro mais que denominação é essa, começou a oferecer uma literatura, né, dessa denominação. E eu cheguei e disse, olha, meu filho, como eu conhecia, eu disse, olha, a gente não usa esse material não. Aí ele, por quê? Porque é interdenominacional, né? Então não tem vínculo com denominação nenhuma, né? Um material bom para você usar na escola bíblica. Aí eu disse, não, nós temos a nossa editora e eu dou preferência à nossa editora. Aí tá certo. Aí ele estava chegando na cidade e disse, olha, mas nós podemos ser amigos pelo menos? Eu disse, olha, amigos podemos. Mas eu digo assim, ó, você quer ser meu amigo, você tem a minha amizade, não tem problema nenhum. Mas você, em relação à denominação, você no seu canto, eu no meu, né? Nós não nos misturamos. Mas quer ser meu amigo? Minha amizade tem. Não, porque os outros pastores, eles não querem se ter comunhão, que não sei o que. Eu disse, olha, pessoalmente, a gente pode ter amizade. Mas como eu disse, você no seu canto, eu no meio. Aí ele veio com a história lá de Hebreus, distorceu Hebreus, resumindo a história. Aí eu comecei, você conhece o livro de Hebreus? Você sabe o propósito de Hebreus? Por que o autor escreveu o livro de Hebreus? Qual o contexto do livro de Hebreus? Aí ele começou a ficar meio perdido, aí eu comecei, mostrando por que o autor tinha escrito, qual a mensagem de Hebreus. Aí ele ficou, nunca mais apareceu lá em casa, né? Então isso mostra realmente que nós devemos conhecer a verdade. E Satanás, ele pega a passagem bíblica, distorce aquela passagem para fazer com que as pessoas se desviem do caminho do Senhor. Então, em todas as gerações, nós vemos isso. Mas a gente sabe que, em relação a Cristo, Deus Pai havia prometido cuidar do Senhor, né? Que então tinha que cuidar, ou melhor, Jesus sabia que Deus iria cuidar dele. Ele tinha a comunhão. E como homem, bastava confiar. E como nós também, todos nós devemos simplesmente confiar em Deus. Depositar a nossa fé no Senhor. Nós também podemos confiar nele. Por isso que o salmista chega e diz, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele o fará. Confie em Deus. Confie realmente. Entrega. Agora, confiar é confiar realmente no Senhor. A terceira tentação aí se encontra no versículo 8 a 9, aonde o versículo 8 a 9 vai dizer o seguinte. 8 a 9 diz assim:
novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrar e me adorares. Então, Satanás, ele pode, no caso, poderia oferecer o mundo para Jesus, porque nós vemos pela própria palavra que diz que o mundo jaz no maligno. Então ele podia oferecer a Jesus o controle sobre todas as pessoas, porque quando Adão pecou, Adão se rebelou contra Deus e começou, vamos dizer assim, entre aspas, seguia a Satanás, e este se tornou o Deus desse século. Então Satanás, ele passou a ser o Deus desse século, Deus desse mundo. E muitas pessoas estão seguindo a vontade de Deus, ou do seu Deus desse século. E Jesus disse, que nós, ou melhor, lá no capítulo 8 de João, ele disse, vós tem um pai, o diabo. E ele diz que vocês querem satisfazer a vontade de vosso pai. Não sou eu que digo, não. Vá lá em João, capítulo 8, lá no verso, se não me falha a memória, 48, por ali, 44, Vá lá. Ele se tornou o Deus desse século. E as pessoas estão fazendo tudo o que o seu Deus ordena. Fazendo com que as pessoas, ou melhor, as pessoas estão fazendo o que agrada o seu Deus. E não é o único e verdadeiro Deus, mas é esse Deus falso. Muitas vezes a nossa ganância, nossa arrogância, nosso orgulho faz com que nós não nos arrependemos do nosso pecado. Em vez de servir ao único verdadeiro Deus, nós fazemos a vontade de Satanás. E Satanás tenta fazer com que Jesus o adore. O diabo aqui tentou assumir ou tomar a posição do próprio Deus. E é o desejo dele, A gente vê, quando a gente vê a queda de Satanás, ele diz nos seus desejos que ele queria sentar no trono de Deus, dizendo que sentaria no trono do Altíssimo. E ele queria assumir, ou melhor, ele quer, mas ele não vai conseguir, porque ele já está derrotado, já tem o seu fim. Eu brinco dizendo assim, mas é uma brincadeira, que é uma verdade, que Satanás ele vai para o inferno, isso é garantido, mas ele não quer ir sozinho. Então ele tenta levar a maior quantidade de pessoas possíveis, ou possível. Então, nós aqui estamos como servos de Deus a proclamar a mensagem. Então, o que leva o homem ao inferno é a incredulidade. Ou, podemos dizer assim, a ignorância de não saber a verdade. Porque o homem, por si só, não é ninguém que está levando ele por si só está caminhando para o inferno. Satanás fez com que o homem caminhasse para o inferno quando ele tentou Eva e Adão, lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, fez com que o homem se separasse de Deus, fosse destituído da glória de Deus, ficasse longe da presença de Deus, mas Deus fez com que o homem pudesse ter acesso a ele. E esse acesso é através do arrependimento, do reconhecimento, da humilhação, de você chegar a se humilhar perante Deus, pedindo perdão pelo seu pecado. Então, reconhecendo que Cristo morreu por você. Reconhecendo
que o Senhor Jesus, ele morreu no seu lugar para pagar o preço do seu pecado. Então, ele abriu o caminho, fez essa ligação entre ele, que é Deus, e os homens, que são pecadores. Então, Cristo é o que faz essa ponte. Só que Satanás, ele não quer que o homem saiba desse acesso. E uma das mentiras que ele fala é que, dizendo que todo caminho leva a Deus, ou todas as religiões levam a Deus. Basta você crer em Deus, basta você ser uma pessoa boa. Mas isso não é verdade. A gente sabe que também há uma outra mentira que diz que o povo fala que todo mundo é filho de Deus, mas não é. Nós somos criaturas de Deus. Só passamos a ser filhos por adoção, somos adotados por Deus quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que precisamos a Cristo, quando reconhecemos que Cristo morreu no meu lugar para pagar o preço do meu pecado, aí sim eu passo a ser filho. Tanto é que ele fala, que veio para os seus não receberam, mas deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então ele fala que nós temos a adoção de filhos, passamos a ser considerados filhos adotivos. Se somos filhos adotivos é porque nós não somos ou não éramos filhos. E agora ele nos recebe como filhos. E a Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus, que é Cristo. E ele fala, eu sou o caminho, não é um, é o caminho. Não há outro a não ser Cristo. Não há uma intermediação. A Bíblia fala, Paulo fala que o único mediador entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Não tem outro intermediador. Nós temos o próprio Deus, quando nós aceitamos a Cristo, em nós, o Deus Espírito Santo. É Ele que vai fazer com que ligue, tenha esse acesso, Ele geme com exprimidos ou com expressões, ou gemidos que nós não compreendemos. E ele fala aqui porque nós não sabemos orar como convém. É Ele que intercede por nós. Cristo está intercedendo por nós no céu. E Satanás, ele não quer que o homem saiba disso. Ele quer que o homem vá para o inferno. Então ele tentou fazer com que Jesus caísse na tentação para que o homem não pudesse ser salvo. Porque o único meio de ser salvo foi o derramamento de sangue de Cristo Jesus. Não há outro. Apenas Ele. Então, agora, nós vemos Ele querendo assumir essa posição no lugar de Deus, mesmo sabendo que o único que é digno de toda a honra e toda a glória é o nosso Senhor Deus. Ele que é o único digno de ser adorado. Mas Satanás chega para Jesus e diz, se você se prostrar perante mim, se você me adorar, eu te darei todo o reino, todo esse mundo. Então Jesus derrotou Satanás dizendo o que realmente Deus diz na Bíblia. Jesus não mudou as palavras de Deus como Satanás, pelo contrário. Ele chega e diz em Mateus, no capítulo 4, verso 10. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só ao nosso Deus, o único e verdadeiro Senhor, nós devemos prestar culto. Não há outro. Apenas Ele.
Jesus é o nosso Deus. Jesus obedeceu em tudo ao nosso Deus. Como homem, ele superou mais uma tentação de adorar a Satanás. E nós? Será que nós estamos superando? Ah, pastor, eu não adoro a Satanás, não. Sim, mas muitas vezes você adora a sua cama. Muitas vezes você adora um jogo de futebol. Deixa de ir para a igreja para ir para um jogo. Deixa de ir para a igreja para assistir jogo. Deixa de ir para a igreja para ficar dormindo. Deixa de ir para a igreja para ir trabalhar. Irmãos, eu sempre digo, nós devemos realmente trabalhar, labutar, ganhar o pão nosso de cada dia. Mas como Cristo falou na primeira tentação, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele é o Senhor do ouro, Ele é o Senhor da prata. Não tem bem maior do que estar em comunhão com Deus. E a Bíblia nos fala que toda primícia é para o Senhor. Primícia é as primeiras coisas. O primeiro tempo é para o Senhor. O primeiro raiar do dia é para o Senhor. Né? Enfim, domingo, o primeiro dia da semana é do Senhor. Dedicar ao Senhor e não para as outras coisas, para o trabalho, para a diversão. Sim, você precisa ter um momento de diversão com sua família? Tem. Mas faça com que esse momento de diversão seja também um momento espiritual. Ensine a seus filhos, veja como Deuteronômio fala, que aproveite cada ocasião para ensinar a palavra do Senhor. Então aproveite essa oportunidade para falar falar do Senhor para essas pessoas, mostrando que Jesus, ele é Deus, mostrando que Jesus realmente é o Senhor de sua vida, porque Ele é quem está dando a oportunidade para você ter aquele momento de lazer. Não faça como o Lúcifer, né? Que no princípio Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito, um anjo importante, um anjo que era bonito, que era lindo e deveria servir ao Senhor, mas ele se rebelou contra Deus, né? Se rebelou contra o Senhor, se rebelou contra o seu Criador. Não se rebele contra o seu Salvador. Não deixe de cumprir as ordenanças do Senhor. Lembre-se que um dia Jesus lançará Satanás no fogo do inferno, que Deus preparou para ele e seus seguidores. Se você não tem a Cristo como Salvador, esse é o seu destino. Não é que Deus vai te mandar para o inferno, é você que está indo, porque você não aceitou a Cristo como Salvador. Ah, mas eu não roubo, eu não faço nada de mal, eu ajudo as pessoas, eu dou esmola. Deus não quer saber disso. Deus quer saber se você reconheceu a Cristo como Salvador. Olha a história de Cornélio em Atos, capítulo 10. Né? Veja que Atos, lá a Bíblia diz que era um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia a Deus, que orava ao Senhor constantemente e que dava esmola. Mas nada disso
leva para o céu. Nada disso é suficiente para obter a salvação. Você pode fazer tudo isso, ser reto, ser íntegro, ser temente a Deus, fazer suas orações, você dá esmola e ir para o inferno. Veja que Deus mandou chamar Pedro. E Pedro foi até a casa de Cornélio para pregar a mensagem do Senhor. Porque a salvação é pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, ou da pregação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, a pessoa se arrepende e reconhece a Cristo como Salvador. E lá nós vemos Cornélio ouvindo a pregação da palavra, reconhecendo a Jesus como seu Salvador, e nós vemos a obra redentora não apenas nele, mas em todas as pessoas que estavam ali. Só assim nós podemos mudar o destino daqueles que vão para o inferno. Hoje em dia o maniqueísmo é muito ensinado, ou podemos dizer assim, uma crença que há duas forças equivalentes, né? Duas forças que estão aí, o bem e o mal lutando contra si, né? Onde nós vemos filmes, nós vemos desenho, né? Onde há anjos e demônios em pé de igualdade lutando contra si para ver quem é que vai vencer. E não tem essa história de ver quem é que vai vencer, não. A vitória é certa. Cristo Jesus já venceu. A Bíblia diz que nós, aqueles que estão em Cristo, são mais do que vencedores. Essa ideia de o bem contra o mal é uma ideia humanista. Amenizar a questão. É Satanás querendo aí enganar as pessoas. Lembre-se que Deus é o único que é poderoso. Ou podemos dizer, o único que é onipotente, né, que pode todas as coisas. Satanás é poderoso, mas não chega nem aos pés de Deus. Não chega nem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E Satanás, né, ele, como disse, era um anjo importante, um anjo que servia a Deus, queria ser um ser espiritual, mas se rebelou contra Deus e queria fazer aí com que os homens se rebelassem contra o Senhor. E queria que Jesus também se rebelasse contra Deus. A verdade da palavra de Deus ensina que Deus é totalmente soberano sobre tudo e sobre todos. Então não há como Satanás vencer. Não há como Satanás querer ganhar essa batalha, porque o Senhor já venceu. O Senhor realmente venceu essa, vamos dizer assim, essa guerra. Satanás deixou aí, a gente vê no versículo 4, no versículo 11, que após ele ter tentado a Jesus, após ele querer fazer com que Cristo pecasse contra Deus, ou desobedecesse ao Senhor, então o versículo 11 diz, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Satanás sabia que já estava derrotado. Ele deixou Jesus, ele sabia que ia ser derrotado, mas lembre-se que Satanás sempre está andando ao derredor
Em Pedro, ele fala que ele está no nosso derredor como um leão rugindo, buscando aquele que possa devorar. Irmãos, aqueles que são salvos já têm a salvação garantida. Não perde salvação. Mas ele pode perder os seus galardões, as coroas que Deus vai nos dar, presentear para aqueles que foram fiéis. Mas Satanás também pode fazer com que nós sejamos incapacitados para a obra. Possamos ser um instrumento na mão dele para levar outros para o inferno. Porque muitos não aceitam a Cristo por mau testemunho de muitos cristãos. Então, muitos que dizem ser servos do Senhor, na realidade estão sendo servos do diabo, apesar que são filhos de Deus. Então, pense na sua vida. Você está sendo um servo de Deus ou um servo do diabo? Porque o que eu faço impacta as pessoas de fora. Porque como a Bíblia fala, nós somos embaixadores, somos representantes de Cristo. Então, como é que eu estou representando o Senhor nesse mundo? Jesus não fez coisa alguma que Satanás mandou, e nós também não precisamos fazer coisa alguma que Satanás manda. Porque a Bíblia diz que a nossa tentação, ela é suportável. Não veio sobre vós tentação sobre-humana, ou seja, uma tentação que você não possa suportar, que vai além das suas forças. Mas Deus é tão bom que Ele ainda diz que juntamente com a tentação, Deus manda o escape, ou seja, o livramento. Então, Satanás manda a tentação e Deus manda o livramento. Basta você escolher o livramento. Tiago vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O que eu desejo, o que eu quero. O que eu quero realmente? É satisfazer a minha carne, ou seja, Satanás, ou satisfazer a vontade de Deus? Isso você avalia a sua vida. Deus enviou os anjos para cuidar aí do Senhor, né, depois que Satanás saiu. E ele fala que o anjo do Senhor, que é a própria pessoa de Cristo, está ao nosso redor, nos livrando, né? O anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que o temem e o livra do mal. Então, concluindo aí, Jesus foi o único que obedeceu a Deus completamente e resistiu ao diabo. O autor de Hebreus fala, em tudo ele foi tentado, mas nada pecou. Diferente de nós, que nós somos tentados e nós caímos. Mas a Bíblia nos fala também que fiel é Deus. Né? Ele diz que quando nós oramos ou nós nos arrependemos e se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. Jesus foi totalmente homem, mas Ele também é Deus. E Ele é o único que pode nos libertar do pecado, de Satanás e da morte. Como? Crendo nele, como único e exclusivo Salvador. Vamos orar. Amado Deus, somos gratos por tudo. Obrigado pela sua compaixão. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado pelo seu amor. Não temos palavras, mas que possamos avaliar nossa vida para ver se estamos realmente sendo servo teus ou servo do diabo. Que possamos tirar tudo aquilo que não lhe agrada, para que possamos ser fiéis cada vez mais a Ti. Em nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos.
Amém. Pois bem, meus amados, que possamos realmente aí estar servindo ao Senhor com alegria, com dedicação, com fidelidade, que não tem nada melhor do que estar dentro da vontade de Deus. E Paulo fala, né, que ela é boa, perfeita e agradável. Então é muito bom. Muitas vezes nós não compreendemos, mas saiba que ela sempre é boa, que ela é perfeita, né? Então, que possamos realmente avaliar a nossa vida. Então, lembrando aí o nosso culto hoje à noite, às 7 horas, né, o culto de adoração ao nosso Deus. E também, quarta-feira que vem, às 7h30, o nosso culto de oração. Estamos quase terminando aí o estudo bíblico, né, métodos de estudo bíblico. Eu pensei que ia terminar essa quarta-feira, mas ainda tinha muito conteúdo. Mas vamos ver se a gente acaba essa semana ou a outra e entrar num novo assunto. E domingo de manhã, nossa escola bíblica às 9 horas, né? Então, se a graça de Deus, orem, né? Eu sempre peço que orem para que possamos estar voltando a cultuar a Deus na igreja, né? Porque ali a gente se completa, né? Somos um corpo ali. Estamos espalhados, mas graças a Deus por esse canal, né, esse meio, né, e então os amados compartilhem, né, e é uma forma também de estar evangelizando. Então compartilhe aí com seus amigos, né, com seus familiares, né, se inscrevam, peçam para escrever, porque cada vez que a gente lança um vídeo desse, um culto, eles recebem a mensagem, né, recebem aí e orem para que cada culto que nós realizamos possa transformar vidas. Porque nós sabemos que esse meio transcende as 4 paredes, né? Transcende nossa cidade, nosso estado, né? E até o nosso país. Então não importa onde a mensagem for, mas que o Senhor transforme a vida, né? Que as pessoas se convertam para a honra e glória do Senhor. Então divulguem, orem, participem, né, para que possamos aí estar levando essa mensagem para aqueles que ainda não têm a Cristo como Senhor. Então que Deus abençoe e a graça, a misericórdia de Deus e o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com a graça de Deus até a noite. Deus abençoe a todos. Santos passos, faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem